Estou aqui com muito prazer e não sei o que é que vocês viram do meu trabalho, se calhar viram o meu site, está quase atualizado, faltam as exposições. O site que é um instrumento que os artistas usam para divulgar a obra e no meu caso eu faço questão de fazer sempre, depois de fazer uma exposição, faço um conjunto de slides, pronto, dá uma imagem daquilo que eu fiz. Que é o que eu tenho aqui, algumas coisas para vos apresentar, já sei que também não temos muito tempo, eu costumo falar durante 5 ou 6 horas, mas parece que temos menos tempo e, portanto, espero que vos interesse ou que vos possa contar algumas histórias. De qualquer modo, se não se importam, vou-me sentar, veem-me todos bem, não é? Queria-vos dizer que eu não sou daqueles artistas que já desenhava aos 4 e aos 6 anos de idade, portanto, o interesse pela arte, pelas artes, aparece por caminhos que são imprevisíveis. Posso-vos dizer que eu não sabia o que é que eu queria fazer, nem no liceu, não sabia o que eu tinha feito uns desenhos, mas acho que os miúdos todos fazem desenhos. Aliás, as minhas netas fazem uns desenhos melhores do que eu tento copiar o melhor possível. E, portanto, eu não sabia o que ia fazer. E, por acaso, os amigos dos grupos, afinal, as pessoas relacionam-se umas com as outras e falam umas com as outras, comecei a fazer uns espetáculos em casa de um amigo, eram uma espécie de uns espetáculos de teatro, e ao mesmo tempo eu tinha entrado, por questões de família, tinha entrado para o técnico, portanto eu estava a estudar no técnico. E o meu primeiro trabalho foi um trabalho de fotografia, e fui fotógrafo comercial, fotografava objetos, fotografava pessoas, e trabalhei para a Marinha de Guerra Portuguesa como fotógrafo civil, mais tarde, para uma maneira de ganhar a vida. Mas quando comecei com a fotografia, foi no técnico, e havia uma grande tradição de fotografia. Eu sei que vocês tiveram uma sessão de fotografia da parte da manhã, eu não vos vou falar sobre foram outras turmas, pensei que eram as mesmas. Mas, portanto, eu estava no técnico, no Instituto Superior Técnico, numa altura que, felizmente, vocês não viveram, que era a altura mesmo antes do 25 de Abril. O técnico estava ocupado pela polícia e eu estava... e havia uma tradição também no técnico de documentar as manifestações que os estudantes faziam contra a opressão que tinham continuamente dentro e fora de aulas. Nós tínhamos um controle rígido de entrada, havia uma câmara de filmar que nos filmava para ver se nos estávamos a portar bem ou mal, a fazer alguma coisa, e a certa altura havia 3 carrinhas de polícia, cheias de polícia, da chamada polícia de choque, lá dentro, que estavam a mando, pronto, do governo da altura, para controlar as pessoas. E era um momento um bocado insuportável. E eu fui cada vez... Comecei com a fotografia, com a Associação dos Estudantes do Técnico, aí aprendi algumas coisas, depois com os amigos comecei a fotografar e pensei que o meu futuro pelo menos teria essa parte da fotografia. No entanto, continuava a estar no técnico. Só que o momento... vocês não sabem, mas, por exemplo, nesses tempos, os livros são histórias que talvez convém manter
convém manter esta lembrança, não é? Não se podia ler qualquer... Quer dizer, quem queria ler coisas que o governo na altura não autorizava, tinha os livros forrados. Portanto, os livros que se forravam no liceu por questões de se poupar o livro, porque passava para o irmão e isso, depois continuaram outros livros a estar forrados para que, estando no café a ler, ou estando num outro sítio qualquer a ler, os informadores que havia não pudessem começar a desconfiar. Olha, ele está a ler aquele livro, e aquele livro é um livro que não achamos bem que ele esteja a ler. E, portanto, essa proibição era um ambiente muito desagradável. E no técnico também, a opressão era bastante grande. E eu pedi à minha mãe para fazer... queria mais formação na parte visual e fui para um curso da Sociedade Nacional de Belas Artes, que era um curso de formação artística, onde estive a fazer fotografia, mas comecei fazia história de arte e estética, e comecei a interessar-me por desenho, e fui aos cursos de desenho do pintor Sá Nogueira, que já faleceu. Queria fazer aqui uma nota, também só para se recordarem, faleceu hoje uma pessoa eminente da cultura portuguesa, o Jorge Silva Melo, que num dos seus... que eu conheço desde os anos 90, portanto já vão, não sei, 30 anos para aí, que eu conhecia, não é? E com quem mantive alguma relação e trocávamos e-mails, e, portanto, queria aqui homenagear esta figura tão importante da cultura portuguesa que desapareceu, que faleceu hoje. Era só para dizer que a minha relação começou com ele porque ele viu uns desenhos meus a grafite sobre madeira e resolveu escolher para fazer de fundo num dos filmes dele. E, portanto, há um dos filmes que eu agora não me lembro do nome, do final dos anos 80, princípio dos anos 90, em que muitos planos aparecem em desenhos meus. Não tive uma outra colaboração, éramos para fazer uma coisa nestes últimos tempos dele, porque ele, na sua atividade, era um apaixonado pela cultura e pelas artes também. Tinha uma galeria de arte junto ao teatro, onde expunha muitos artistas e onde fazia... mas, pronto, não quero falar mais dele, só queria deixar aqui, pelo falecimento do Sá Nogueira, que é também um grande pintor português, mas esse já foi há bastante tempo, e que foi determinante na minha aprendizagem do desenho, porque eu realmente não sabia desenhar, não sabia por onde começar a desenhar, como é que se desenha, não é? Como é que se faz? E há um conjunto de cursos que ele seguia. Vocês já ouviram falar da Bauhaus, com certeza, desse movimento dos anos 30, com eminentes artistas, e desenvolveram-se métodos que era uma escola de artes e de arquitetura e de design e de arte, é o que se chama Arts and Crafts, desenvolveram-se vários artistas, desenvolveram vários cursos, nomeadamente, por um lado, o Paul Klee e, por outro lado, o Johannes Itten, que foi muito seguido durante muitos anos, não só pelos seus grandes estudos da cor, e pelos exercícios relacionados. E eram exercícios da cor que eu aprendi nestes meus princípios das artes plásticas. Mas tenho que dizer que depois tive que dizer ao meu pai, que estava no 4º ano do técnico, me faltava um ano e que não queria continuar no técnico. E nessa altura foi o 25 de Abril, foi a Revolução,
Eu fiz trabalho cultural durante 2 anos, não fiz trabalho eminentemente político, e acho que há uma diferença, acho que há quem não faça diferença, mas eu acho que há uma diferenciação que se tem que fazer, porque o trabalho político é um trabalho muito, com objetivos muito... a palavra é difícil, não é circunscritos, mas tem temas muito precisos, e a arte é tudo. Da arte podemos ter tudo, podemos ler tudo o que nós quisermos, e o artista tem que lhe ser dada a liberdade total para ele fazer o que entender, e as leituras que se podem, aquilo que se tira daquilo que ele produziu e mostra, seja em qualquer área, mas pronto, eu falo nas artes plásticas, é passível de muitas interpretações. Portanto, não há um caminho, não há por agora, há temas. Agora temos o tema da guerra, há muitos artistas que dedicaram a sua produção a evocar essa situação porque acharam isso, mas eles não valem mais nem menos que outros que estão fechados. Estou a contar uma história muito grande. Pronto. Querem ver imagens? Eu já... Mas eu achei que era muito importante dizer esta parte. Pronto, queria dizer que depois fui para as Belas Artes a trabalhar como fotógrafo e depois de ter saído das Belas Artes comecei a expor. Eu se calhar eu tinha aqui uma ordem... Como? Só fiz esta intervenção porque o Pedro cada vez me pediu para eu intervir se achava... Pois, fez muito bem, Isabel. Agora queria... pronto. Já percebi. Isto era aqui uma introdução para vocês verem. E então, se calhar, eu vou-vos expor uma exposição que é a primeira exposição... Olha, onde é que está o azul vermelho? Está aqui. Era a quinta que eu tinha aqui, mas eu tenho que fazer aqui uma seleção, mas só para vocês me verem. Ora, isto deve estar a dar. Já está. Aborda também uma outra situação que é importante, que é a colaboração dos artistas. O artista é um artista, agora, vamos lá ver se eu sei funcionar. Pronto, já, pronto. É melhor, se calhar, eu mudar aqui. Eu mudo aqui, pronto. Pronto, é mais simples. Os artistas, por vezes, fazem trabalhos em conjuntos. E eu, na Escola de Belas Artes, trabalhava com a Ana Leon e fazíamos desenhos ao mesmo tempo, os dois, na mesma folha de papel. E não é mal nenhum. Os artistas influenciam-se uns aos outros e trabalham uns com os outros. E eu ainda este ano fiz 2 exposições com 2 artistas, um com um fotógrafo, o André Gomes, outro com um grande desenhador, que é o Alexandre, mais novo do que eu, muito mais novo do que eu, que é o Alexandre Confrei. Portanto, esse lado de colaboração e de interação entre os artistas é uma realidade. Portanto, o artista não trabalha sozinho no seu canto. Pode também estar, mas depois há uma situação de relação com os outros. Esta expressão chamou-se azul vermelho e para vos contar a história da exposição, eram 2 salas na Galeria Diferença, que ainda existe, aqui em Lisboa, é uma cooperativa de artistas, e isto foi em 1982, hei de aparecer aí, e vão ver
como era diferente, como é natural. As pessoas tinham que calçar umas botinhas, porque a primeira sala estava toda coberta de um tecido pintado em azul-vermelho. E estas figuras que estavam partiram. Nós procurámos 2 textos. A questão das referências também é uma situação muito importante para os artistas plásticos. Não se cria do nada, cria-se da tradição, do que se passou, de tudo o que se passou antes de nós, não é? Por isso é que é importante a história da arte, por isso que é importante ver as reproduções e ver ao vivo, sempre que possível, portanto, ir visitar os museus para ver as coisas. E esta exposição baseou-se, tinha um texto, que era um texto que nós, na altura, víamos, tínhamos 2 situações. Por um lado, ouvíamos música, e estamos na altura do rock punk, e, portanto, tinha acabado de sair os Clash, e enquanto pintámos este azul vermelho, e depois está uma fotografia que já mostra onde está, ouvíamos os Clash. Mas, ao mesmo tempo, ouvíamos também música clássica, e de um grande compositor também deste século, um compositor contemporâneo, que é o Stockhausen. E o Stockhausen tinha uma peça, tem uma peça que se chama Stimmung. E essa peça é uma peça de vozes, são vozes sobrepostas, que fazem parece que um eco a partir de um conjunto de poemas que são ditos obrigatoriamente em alemão, por decisão do Stockhausen, mas que fala de ambientes, e a música é tal que nós temos a sensação que estamos fechados num espaço e que estamos encerrados num espaço. Portanto, aqui nós tínhamos 3 referências: o Stimmung, do Stockhausen, um livro de ficção científica de um autor chamado Simak, eu não me lembro do primeiro nome dele, mas que, para um bocadinho, vou passando as fotografias, não posso porque tenho que ler aqui só um bocadinho de texto. Tem textos como: mas é um duende, gritou o outro gnomo. Não, um duende. Não há duendes mais perto que a porta da Toca do Gato, e essa fica a mais de 30 quilómetros. E, portanto, tratava-se de um jogo entre comunidades de entidades que eram gnomos e animais e os últimos humanos na Terra. E havia um texto também que era um texto de procedimentos de observação microscópica, de como se utiliza o microscópio para observar o mundo infinitamente pequeno, que é ao mesmo tempo infinitamente grande. Portanto, essas 3 referências fizeram-nos criar vou agora passo-vos rapidamente, este ambiente em que aparecem estes animais, que são peças recortadas em madeira, todas pintadas sempre com o mesmo azul-vermelho, e esta sala de exposições estava coberta, aqui vê-se algumas pessoas passarem no espaço, estava coberta tanto no chão como nas paredes, como no teto. Portanto, como vêm ali aqui não havia luz para dar no teto, mas o teto não era branco, era assim. Eu só vos ia dar aqui... deixa-me ver se ele sai. Pronto, este som aqui não sei porque é que não sai, mas como estou com
para não estar a perder tempo, eu vou continuar. Tinha o som do Stockhausen, era assim. Bem, pronto. Foi só um bocadinho. É para vos abrir o apetite. Está na internet, conseguem encontrar facilmente. Esta sala tinha uma segunda sala. Portanto, vou continuar aqui a passar pormenores. Aquela rapariga de camisola branca é a Ana Leon, que vive atualmente em Paris e faz filmes de animação com pequenos bonecos. E os primeiros filmes dela eram com os bonecos do E-Man. Não sei se o E-Man diz alguma coisa, mas eram os heróis, os heróis e eram os bonecos articulados, não é? Só que eles, com esses bonecos articulados, criava pequenas histórias de amor, de relação, proximidade, afastamento, e, portanto, que não é no jogo dos contrastes, das contradições, que muitas vezes os artistas trabalham. Portanto, isso depois para falar. Esta sala tinha uma segunda sala, que era toda branca, toda forrada, toda pintada de branco, e os animais, estas formas animalescas, apareciam em branco e aparecia num canto, agora talvez, vou com a minha seta, se ela for lá, não sei se, bem, tem aquele retângulozinho branco ao fundo, era um projetor de slide que projetava imagens da primeira sala. Portanto, levantava-se aqui uma outra questão, que é a questão de memória. Portanto, havia a presença física, a ligação física com os objetos e depois a relação com a memória, porque já tínhamos passado aquela sala, a sala do espetáculo, em que nós, os visitantes, eram intervenientes, tinham que calçar as botas e tinham que passear ali entre aqueles animais, e depois chegavam à segunda sala e tinham como que uma reflexão sobre a primeira sala. O que era a primeira sala? E o que era a primeira sala era despir aquilo que lá estava, era como que separar os elementos que construíam o espetáculo. Só para terem mais uma ideia. Pronto. Acho que agora já está a dar. Pronto, só. Isto é uma maquete. Isto é outra coisa que os artistas também fazem quando têm instalações. Isto era uma instalação, digamos assim, não é uma exposição, é uma questão de pintura, tem pintura, mas a pintura serve um propósito de ocupar o espaço de determinada maneira. Portanto, era uma instalação. E isto foi os primeiros projetos que nós fomos fazendo. Criámos uma maquete, havia a sala de entrada, a sala do azul-vermelho, que aqui não tem os tetos, não é, como é evidente, e a sala branca. E fomos estudando, digamos assim, o projeto, o que íamos fazer. Isto era uma garagem de um amigo meu que tinha servido de discoteca e dançávamos lá muito, ainda andávamos no liceu, e depois ficou um espaço muito decadente, muito estragado, a meter água, mas que nós não tínhamos sítio para fazer um trabalho tão grande, e então estávamos aqui, e a nossa única salvação, de facto, era... Espera, pode ser que venha já agora. Era o Should I Stay, Should I Go, que vocês provavelmente todos conhecem, mas por algum motivo aqui o som não sai. Pronto, isto era num sítio de tralha, de velharias, mas, portanto, era esta a situação. Isto são uns apontamentos. Portanto, eu estou do lado esquerdo e a Ana do lado direito.
E isto foi algumas fotografias que tirámos. Aqui só vos queria mostrar que os trabalhos, por muito que nós queiramos, encontram sempre outras relações. E isto é um trabalho do Tobias Reberger, que o apresentou em 2010. Não estou aqui a puxar de nós termos feito em 1982, porque em 1982 também havia outras coisas. Mas houve artistas que continuaram a desenvolver este tipo de situação. O espaço como ideia envolvente do espectador e que criando uma relação com o espectador, com a maneira de olhar e de reacionar com o ambiente. Isso foi o que me fez continuar, depois nos anos 80 e, digamos, até hoje, tem sido tema recorrente, a minha preocupação sobre o olhar, sobre... eu vou passar aqui da Yayoi Kusama, são uns ambientes criados com espelhos e que também provocam a repetição infinita do espaço. Esta é uma peça de 2008 desta artista japonesa, e aqui também dela uma peça que se chama Visão Repetitiva, que foi apresentada nos Estados Unidos, em Pittsburgh, em 2014. Portanto, só para perceber, portanto, a Yayoi Kusama, começou com um esquema simples de ambiente do espaço, de repetição das imagens, e depois elaborou de um modo muito obsessivo. Nós fizemos um bolo para a inauguração, com um bolo azul e vermelho, tinha que ser o recheio é caramelos.